Fala Bugrino, fala Bugrina, sejam bem-vindos ao Bom Dia Guarani número 16. Eu sou o Lucas Pezão, hoje é terça-feira, 25 de fevereiro, e está começando a sua dose diária, possivelmente matinal, de Guarani Futebol Clube. É nessa que é a primeira semana, entre aspas, de férias, né? Do Guarani, uma vez que futebol para valer mesmo, só lá em 13 de abril. Vai ser um desafio grande para a gente manter conteúdos diários aqui, mas sempre tem alguma coisinha para a gente falar do Guarani. Então, antes de você pular seu carnaval entre confetes e serpentinas, tem conteúdinho aqui no Bom Dia Guarani. Aliás, se você estiver em Salvador, provavelmente você já está pulando carnaval. Lembro dos bugrinos, o Kleber, que mora lá em Salvador, Fernando Castellucci. Não sei se vocês escutam aqui o Bom Dia Guarani, mas se vocês escutarem, deixe um salve aqui nos comentários, seja no YouTube, seja no Spotify. Bom, falei no Bom Dia Guarani de ontem sobre nós vamos ter alguns conteúdos obrigatórios, né? Nessa época do ano, nessa entre-safra de jogos, e evidentemente, talvez o mais não importante, mas o que mais vai tomar o tempo das pessoas é a preparação para a Série C, especificamente com relação a elenco, né? E eu acho que o objetivo desse Bom Dia Guarani hoje é tentar falar um pouco sobre como o Guarani pode ou deve ou irá se preparar para essa Série C em termos de elenco. Na entrevista coletiva pós-jogo contra o Corinthians, o Maurício já foi muito claro: o Guarani vai contratar jogadores sim, porque o Guarani vai entrar na Série C para subir. Não disse que vai subir, mas vai entrar para subir. Já é um bom sinal e, evidentemente, ele até foi perguntado, né, se ele sentiu falta de reforços no Campeonato Paulista. Ele foi muito claro que talvez o problema não tenha sido os reforços, mas o tempo em que eles chegaram, né? Muitos aí, como ele citou, chegando às vésperas da estreia contra o Botafogo, faltou tempo para treinar. Então, são duas coisas que agora não vão acontecer, né? O Guarani vai ter tempo para treinar e a janela fecha sexta-feira, sábado, uma coisa assim. Portanto, os jogadores chegarão antes e vai ter aí uns 40 dias de treino, um mês, 45 dias, a depender de quanto o Guarani der de folga para os jogadores oficialmente. Bom, eu fiz aqui um rascunho de que posições eu acredito que o Guarani deva contratar. E sendo bem honesto com vocês, eu não acho que o Guarani vai contratar muitos jogadores, não. Digo isso porque a Série C é um torneio de jogos praticamente uma vez por semana e também porque é um tiro mais curto, são 19 jogos, diferente da Série B de turno e retorno, pontos corridos que exige um elenco maior. Isso não quer dizer que o elenco esteja bom, que o elenco seja suficiente. Ele precisa de peças, sim, a gente sabe disso. Mas no meu rascunho aqui, eu, num primeiro momento, não vejo o Guarani contratando nenhum goleiro. Tanto o Gabriel Mesquita quanto o Emerson devem ser as prioridades. E aí tem ali o Fred Conte e o Álvaro para compor o grupo. Não acredito em ver contratações na lateral direita. Acho que o Guarani vai sim com o Lucas Justen e com o Ian. Na zaga é um. Ah, e tem o Cauê também, né? Como opção ali na lateral direita. Na zaga, aí eu vejo sim o Guarani contratando. Precisa ver a situação do Alan Santos, que não jogou até agora. Precisa ver a situação do Márcio Silva, também constantemente lesionado. São duas peças do elenco que até agora não conseguiram jogar. A dupla de zaga tá fechada, acho que vai ser o Lucão e o Rafael para começar. Tem o Titi no banco e praticamente só, né? Pedro Manuel renovou o contrato recentemente. Até o Zamboni da base já chegou a figurar entre os reservas. Mas eu acredito que vem pelo menos um zagueiro. Isso se não vierem dois. Na lateral esquerda, tenho certeza absoluta que o Guarani vai contratar, vai buscar alguém. Não tem um lateral esquerdo na base. O Emerson fez um excelente Paulistão, deve ser o titular. E o Vinícius Cauê é uma grande dúvida com relação à continuidade dele no time. Não sei se
tá no gosto do professor. No meio, são muitas peças para volante, talvez um mais experiente, a gente tá falando aqui de Anderson Leite, do Matheus Sarará, do Natan, que fez um ótimo Paulistão. Estamos falando também do Caio Melo, estamos falando do Giva, enfim, talvez um volante. Então anota na sua conta aí, até agora 2 zagueiros, 1 ou 2 zagueiros, um lateral esquerdo, estamos falando de no máximo 3 jogadores. No meio de campo, aí sim, acredito que o Guarani vai atrás de pelo menos 1 ou 2 meias. Precisa. E talvez seja aí o grande investimento do Guarani nesse Campeonato Paulista. Nesse Campeonato Brasileiro da Série C, perdão. E na frente, eu acho que o Guarani pode ir atrás de um pontinha no máximo. Centroavante é o João Marcelo, é o Denilson e o Samuel, que ainda não jogou. E também os pontas que são muitos, né? É o Luiz Miguel, é o Rafael Bilu, que terminou muito bem, o Raí, que começou meio aí jogando pouco. Tem uma série, tem o João Vitor, que fez um campeonato paulista bem estável, enfim. O Matheus Regis, vamos decidir se fica ou não fica. Então, é isso. Em termos de contratação, eu não vejo o Guarani contratando mais do que 6 jogadores. Isso se ninguém sair, claro, né? Que pode acontecer, ter assédio de outras equipes, pode acontecer de o Guarani negociar atletas, o João Marcelo tá em visibilidade pra caramba, o Emerson também tá em visibilidade pra caramba. O Guarani precisa de dinheiro, então eu acho que é por aí. Em termos de contratação, é isso. E para arrematar, um time base acho que tá meio formado, né? O goleiro, como eu disse, acho que o Guarani não contrata. Lucas Justen deve ser o titular, o Rafael, o Lucão e o Emerson, pouca chance de mexer. No meio, acho que o Natan segue, talvez o Caio Melo, talvez o Sarará, enfim. E, obviamente, um meia, né, que deve chegar aí para ver como é que fica. Na frente, também acho que nós estamos para começar com o João Marcelo, e aí mais uma pecinha pela ponta, enfim. Não estou vendo ainda grandes mudanças. Claro que oportunidades sempre surgem, né? E aí é uma janela ingrata para o Guarani, no sentido de a gente. A janela fechar no meio dos estaduais, né? Sexta-feira ainda tem muito estadual rolando. Tem muito time ainda para ser eliminado. Para ter uma ideia, as quartas de final do Paulista nem vão ter acontecido ainda. E então só tem rebarbas de times rebaixados ou precocemente eliminados. O Campeonato Carioca tá rolando, Mineiro também. Então, até por isso, acho que as opções não serão tantas assim. Mas veremos. Será uma janela curta, porém de muito debate. Eu espero muito que o técnico Maurício Souza continue e que o Guarani continue dando oportunidade para alguns garotos da base aí que têm mostrado um pouco do seu valor. O que você acha? Vai contratar muito, vai contratar pouco, precisa contratar muito, precisa contratar pouco. Quem deve ficar, quem deveria sair, praticamente todo mundo tem contrato até o final do ano ou mais. Então não dá pra gente imaginar que o Guarani vai sair também mandando o jogador embora, hein? Acho que teremos alguns ajustes aí pela frente e no Bom Dia Guarani a gente vai repercutir conforme essas mudanças acontecerem. Deixe seu comentário aí no YouTube, no Spotify. Qual é o seu palpite para contratações na formação do elenco para 2025 Série C, que começa lá em abril? É isso. Bom dia para todo mundo. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.